A aula 3 da disciplina de Administração aplicada à enfermagem refere à administração e o universo hospitalar. O universo hospitalar, num período anterior, um período mais antigo, ele era muito visto como uma questão de benevolência. Dava a impressão que o hospital não era uma organização de saúde, mas sim um lugar onde todo mundo tinha que ser atendido de maneira a ser beneficiado de uma maneira ou outra, né? Mas com o tempo isso passou a mudar e as organizações de saúde se tornaram de fato organizações, né? Que têm um foco no lucro, têm um foco no atendimento, mas precisa também pagar seus ônus, né? Que são os colaboradores, comprar materiais, entre outras questões financeiras. O hospital ele está direcionado a promover a saúde, a prevenir, recuperar e reabilitar a saúde dos indivíduos. Aqui nós podemos perceber nessas figuras como que era o hospital antigamente e como o hospital na atualidade, né? Que nós observamos muito uma questão do investimento também no serviço de hotelaria hospitalar, que começa a mudar um pouco as suas características. O hospital hoje, ele tem uma característica física funcional. Então, ele tem uma central de energia elétrica que tem que funcionar. Se de repente faltar energia, precisa ter um gerador. Não pode ficar sem um atendimento ao paciente por questões de falta de energia, né? A questão de água potável, a questão da rede de oxigênio, ar comprimido, tudo isso é elaborado na estrutura física de maneira a atender o paciente de uma maneira geral. Continuando essa estrutura física, o hospital precisa ter uma central telefônica adequada, equipamentos e recursos científicos para atender o paciente e uma equipe de saúde multidisciplinar, né, que possa atender o paciente em todas as suas necessidades. Além do paciente, também atende a família e a comunidade que está no entorno da organização hospitalar. Quando nós falamos na organização estrutural, nós temos que pensar na questão física, que é o edifício em si, a questão humana, que envolve todos os profissionais dentro da organização, e as questões econômicas, né? O que é previsto de gastos e de entrada de valores naquela organização. O hospital em si, ele é fonte de geração de iniciativas, ele é centro de investigação, que é de estudos científicos, né? Ela é ideal para a formação de recursos humanos na área da saúde, porque tem os estagiários, tem os residentes de todas as áreas da saúde, né? E agora ela tem um foco também na questão da hotelaria. Como que ela vai oferecer conforto a esses pacientes? Os hospitais, as organizações de saúde se tornaram empresas gigantes, né? Que ofertam vários tipos de serviço. Então, ela precisa ter responsabilidade moral, social e legal, científica e administrativa para atender o paciente de forma resolutiva. O hospital moderno, ele comporta-se como um centro de referência articulado, né? Geralmente um hospital escola, que dá atendimento tanto à profissionalização dos indivíduos, dos profissionais que escolheram a área da saúde, como também a atender o diagnóstico dos pacientes, né? É o oposto do hospital antigo que só lidava com questões de tratamento. Hoje em dia, o hospital moderno, ele vai muito além do tratamento do paciente. As características de um hospital moderno. Ele tem que estar antenado com as questões das políticas públicas de saúde, precisa ter estratégia, principalmente envolvendo a qualidade dos serviços prestados. A questão da investigação é muito importante, né? E avaliar os processos, sempre pensando se algo não deu errado, voltar à questão do planejamento, rever os procedimentos estratégicos, né? E é integrado com a atenção geral da saúde. Para essa organização ser competitiva, ela precisa ter um planejamento estratégico, ter um planejamento desenvolvido, orçamentos adequados, recursos humanos qualificados, satisfação da equipe de trabalho. A equipe de trabalho precisa estar satisfeita trabalhando naquele ambiente, né? Disciplina de pesquisa, foco numa pesquisa verdadeira, não inventar pesquisas, né? E ética como um marco de referência total.
As questões epidemiológicas envolvem, porque é importante você saber que tipo de demanda você tem de atendimento, que tipo de demanda você tem de atendimento em várias etapas do ano, para você poder fazer um orçamento adequado àquele atendimento da população, né? A epidemiologia, ela é considerada um fenômeno de distribuição porque ela vai avaliar o tipo de doenças que existem, que surgem, né, em determinado tempo. Um dos objetivos principais é avaliar as medidas tomadas para potencializar, proteger ou restaurar a saúde dos indivíduos. As características da epidemiologia. Ela visa populações e grupos de indivíduos, né? Mede fenômenos, compara situações e estabelece os fatores determinantes das situações e as relações de suas causas. Os hospitais de hoje, eles precisam estar focados em quê? Busca de melhorias, porque com a melhoria ela ganha prestígio, ganha fidelidade no mercado, né? As pessoas precisam estar treinadas e com foco na qualidade e pensando sempre em trabalhar em equipe. A direção do hospital precisa ter um líder, na verdade, positivo que a gente fala, que não tem a questão de pensando sempre o lado negativo da situação. Ele tem que ser um líder que ele levante a sua equipe, que ele sempre veja o lado melhor da situação, né? Que promova a harmonia dentro do ambiente hospitalar. E as atividades desse diretor, né? Muitas vezes ele tem atividade docente, porque ele vai ensinar. Ele geralmente está atrelado a algum órgão de pesquisa. A organização, a integração, a pesquisa em si e as questões administrativas de uma maneira geral. A missão fundamental do hospital é a recuperação da saúde dos indivíduos, né? Então, ela precisa ter esforços para garantir as questões administrativas de uma forma coesa, as questões técnico-científicas em prol da qualidade do atendimento e pesquisa sob a responsabilidade de uma equipe profissional adequadamente preparada e selecionada, primando sempre pelos valores éticos.